E agora a gente vai mudar de assunto, viu? Sai estação, entra estação, tem uma coisa que não muda nunca, é a busca da maioria das mulheres por um corpo ideal. Sabendo que as mudanças podem acontecer, mas cada uma dentro do seu perfil, hoje eu recebo aqui especialista para falar quais alimentos ajudam a emagrecer e ainda mais agora que a gente tem mostrado aí para você de casa a trajetória da Cibele, da Graziela, da Ingrid, da Sheila para perder peso no Mais Magra. A Paola está aqui hoje à tarde para falar com a gente a respeito de alimentos que ajudam a emagrecer. Que coisa maravilhosa, pelo menos tem alguma coisa que ajuda, né, Paola? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu mencionei ali, falei das meninas, né, que estão fazendo parte do desafio. Elas, por exemplo, antes se ficavam meia hora no supermercado para fazer as compras, agora tem que ficar o dobro do tempo, porque tem que observar um pouco melhor os itens que estão levando para casa, né, Paola? Acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? A gente tem alguns mitos a respeito de alimentos. Tem algum alimento, assim, que as pessoas acham que emagrece, que é bom? O principal, que eu diria assim, e que, na verdade, não. Ele pode lutar contra você nessa hora. Às vezes são os derivados de leite, né, que a gente tem que ter um certo cuidado, olhar o rótulo, porque às vezes a gente pode ter algum ingrediente como o carboidrato nesses alimentos que eles podem nos engordar. Se a gente saber olhar essa rotulagem, a gente vai saber que ele vai nos emagrecer. Então a principal coisa é você olhar o rótulo primeiro. Isso, rótulo e ingredientes, né? Então, a gente tem que olhar esses rótulos. Porque tem gente que só olha a caloria, né, Paola? Isso. Que, na verdade, é importante, mas nesse caso do emagrecimento, pode ter um alimento, digamos assim, de certa forma calórico, mas que não tem algum ingrediente que engorde. Então... Tem alguns alimentos que a gente pode falar, uma listinha de alimentos que as pessoas podem colocar no seu cardápio, se elas ainda não consomem, que podem ajudar nesse processo? Tem um que é bem falado e que às vezes, né, se desmistifica muito, é a questão da nata, né? A nata é muito gordurosa, mas se for uma nata que não tem carboidrato, a gente pode consumir sem problema nenhum, que ela não nos engorda. Existe nata sem carboidrato? Existe nata sem carboidrato. Olha que loucura! Quer dizer, você que estava comendo aquela cuca com nata, a cuca não vai poder, mas a nata vai poder, tá? Calma, não se empolga antes da hora, né, Paula? Porque tem algumas coisas que realmente não tem como, né? Isso. O pão, por exemplo, ele pode continuar na dieta ou não pode? Depende dos pães, né? A gente tem alguns pães que hoje, por exemplo, de mercado, tem muita farinha branca ou muito açúcar, mas se a gente tiver uma receita que não utilize ou substitua, né, esse açúcar e essa farinha, a gente pode consumir, sem problema nenhum. Agora, uma das situações que mudou bastante para as meninas do Desafio Mais Magra foi a questão de tirar alguns itens, né, da dieta, como o carboidrato, como o açúcar. Esse é um processo que não pode ser feito sozinho, né? Que precisa de auxílio de um especialista para poder fazer, porque a gente não sabe como o corpo pode reagir, né? Justamente, a gente tem, na verdade, elas participam em função de ter a substituição dos alimentos. Não é que a gente fique sem os alimentos, né? Sem carboidrato ou sem os açúcares. Na verdade, a gente faz uma substituição por açúcares melhores, né? E por farinhas melhores ou carboidratos melhores também. Não quer dizer que não vai comer? Não, a gente consome carboidratos e consome açúcares, mas diferenciados, substituíveis para não nos engordar, digamos. Além do açúcar e do carboidrato, que são os principais, né? O que mais que a gente pode elencar aí como importante nessa hora? Proteínas, né? Todos os micronutrientes, como ferro, toda essa questão, mas também a gente tem muito essa questão do carboidrato. Então, se for um carboidrato que não nos engorda, a gente tem que entender isso, né? E principalmente na rotulagem. Então, se eu olhar um rótulo e ver que ele é um carboidrato que não nos engorda, não tem problema nenhum a gente consumir. Pode consumir. Pode também consumir. Tudo na medida, né, Paola? Tudo na medida também, né? Porque tem aquela coisa, às vezes a pessoa fica sabendo de um alimento que é legal de comer, elege aquele alimento, mas também exagera. Não pode, as porções têm que ser muito bem contadinhas, né, para que não exagere. Mais nessa questão da saciedade, né? Então a gente tem que ver, nunca ultrapassar, mas também não ficar passando fome, que não é legal, né? Não é legal, porque senão depois você vai, em algum lugar, essa fome vai acabar. Vai. Além de você ter proteínas no cardápio, tem, assim, alguns vegetais, por exemplo, que podem ser consumidos tranquilamente por quem está querendo emagrecer. Uma vez eu ouvi dizer que cenoura não era legal comer, daí eu fiquei assustada. Falei, gente, cenoura não pode?
a gente não sabe muito bem, né, como é que funciona o índice desses alimentos. O que você poderia dizer pra gente? Isso. É na questão do cozimento, né? Falando da cenoura e da beterraba, se a gente cozinha ela, aumenta o teor de açúcar que ela tem. Porque assim como frutas e vegetais, a gente também tem uma quantidade de açúcares nela. Então, se a gente consumir crua, não vai ter problema nenhum. Agora, se eu cozinhar beterraba e cenoura, no caso, já tem um aumento desse açúcar desse vegetal. E eu posso consumir, por exemplo, a cenoura à noite? Pode, desde que ela seja ralada, Crua. não vai ter problema nenhum, crua. Crua, pode até fazer sticks, às vezes. Pode, as pessoas, né? pode. Precisa mastigar alguma coisinha. Além desses itens, né, a gente vem ouvindo falar muito nos últimos tempos de consumo, que aumentou o consumo de aipim, de abóbora, porque antes a fama só caía sobre a batata doce, né? Mas não, tem outros itens aí que são gostosos, que dão saciedade e que também são interessantes? Isso, é a questão da abóbora, né? A abóbora, ela é muito boa, ela é rica em vários nutrientes e ela nos dá uma saciedade boa e, inclusive, se eu fizer com ela com a casca, eu tenho na casca vários nutrientes. Então, eu não preciso, né, ter essa questão de tirar a casca, eu posso consumir com a casca. E ela é gostosa, né? Muito, ela é um docinho, digamos assim, né? Mas a abóbora dá para consumir, dá para cozinhar, né? Pelo amor de Deus. Ela dá para cozinhar, não aumenta nada. Abóbora crua eu nunca comi, gente, aí já é mais difícil, né? E aí as meninas ali, eu vejo que elas fizeram uma mudança no cardápio, né? Substituíram muitos dos alimentos que estavam acostumadas, mas essa substituição também faz parte de uma educação alimentar, né, Paula? Porque eu acho que essa questão de mudar a alimentação não é algo momentâneo, tem que ser para ficar, não é? Isso, é para a vida inteira, né? A gente trabalha muito com a reeducação alimentar, que é algo que eu vou levar para sempre, não só um momento da perda de peso, né? Eu posso levar isso para mim, devo levar isso para a vida inteira, até pela questão da saúde, né? Eu emagreço agora nesse processo, mas eu tenho a questão da minha saúde que eu preciso cuidar de agora e mais para frente também. O que é indispensável você colocar na sua alimentação para você manter a sua saúde e também para você controlar o seu peso? Na verdade, é uma combinação, né? De proteínas, de carboidratos, de gorduras, desde que na medida certa e todos esses alimentos, esses ingredientes, desde que não gere desde que não gerem gordura no nosso corpo, a gente pode consumir sem problema nenhum. Então, não tem por que a gente ficar sem o carboidrato ou sem a proteína. Na verdade, também não é correto, né? Então, a gente deve trabalhar com todos eles, bem tranquilo, mas uma forma é ter esse olhar clínico para não ter essa questão de gordura aumentada no corpo, né? Imagino que as pessoas que não gostam muito de salada, por exemplo, têm uma dificuldade maior, né? Que acabam dizendo, não, eu não vou comer a salada, eu deixo lá de lado, como só essa outra porçãozinha. Mas a salada também é importante até para a absorção dos outros nutrientes e tudo mais. Essa combinação, ela não é uma questão do acaso, ela tem uma lógica, né? Justamente, a gente precisa, né, consumir saladas, assim como a gente tem que consumir os outros nutrientes também. Então, a salada ela é muito importante, até pela questão da saciedade, né? Se a gente come a salada primeiro, a gente se sente mais saciada e consegue ter uma absorção também dos outros alimentos de uma forma melhor. E aí é só colocar um azeitezinho, pode colocar um azeitezinho? Ótimo, um limãozinho. Um limãozinho, pode. Um sal rosa, uma coisinha Isso assim. aí. E aí dá para encarar a salada porque é gostoso. A gente também se acostuma, viu? É uma questão de hábito. Paula, obrigada pela nossa conversa. Eu que agradeço. A gente já vai começar a semana assim com a mente mais aberta, sabendo aquilo que a gente pode colocar no nosso cardápio e já começar a controlar um pouquinho mais o peso e também a saúde, deixá-la em dia. Obrigada mais uma vez, Paula. Obrigada, eu que agradeço.